Olá, moçada, bem-vindos à aula de cálculo 1. Onde nesse vídeo aqui nós vamos ver limites infinito no infinito, né? Então, nós temos essa anotação aqui, né? Cuja leitura é limite de f de x com x tendendo ao infinito é igual ao infinito, né? Então, o que isso quer dizer, né? Que quando x assume valores extremamente grandes, o f de x também assume os valores cada vez maiores, né? Então, conforme x vai aumentando, o f de x também vai aumentando. Então, dessa forma, podemos assumir então que o limite de f de x para quando x vai para o infinito também é o infinito, tá? E outras anotações aqui também podem ser utilizadas, né? Como essas daqui, né? O limite de f de x para x tender no infinito pode ser o menos infinito, ou quando x tende a menos infinito, o f de x pode tender ao infinito, ou quando x tende a menos infinito, o f de x também pode tender a menos infinito. Então, o exemplo 1, né, ele mostra aqui uma situação, né, onde temos que o limite de x ao cubo, né, com x tendendo ao infinito, né, então fica claro o seguinte, vamos escrever aqui, né, limite, né, para x tendendo ao infinito de x ao cubo, né. Então nós temos aqui a seguinte situação, né, é uma função polinomial, então nós temos que isso aqui ficaria o infinito ao cubo, vamos dizer assim, né. Então o pensamento aqui seria que quando nós aplicamos valores muito grandes a x e elevamos esse valor ao cubo, fica claro que o resultado também continua sendo um valor muito grande, né? Então, significa dizer o seguinte, que quando x vai aumentando, né, assumindo valores extremamente grandes, o x ao cubo também vai assumindo valores extremamente grandes, tá? Então, dessa forma, podemos dizer que o limite de x ao cubo para x tendendo ao infinito é o infinito, né? E temos essa segunda situação onde x ele vai tender a menos infinito, né? Então, temos o limite, né, para x tendendo a menos infinito de x ao cubo. Então, vejam, quando a gente substitui, né, então vamos ter menos infinito elevado ao cubo. Sabemos, né, que quando, né, menos infinito está falando de números em valores absolutos muito grandes, né, só que em negativos. Então sabemos que um número negativo elevado ao cubo vai resultar em um número negativo. Então poderíamos até escrever ele dessa forma, né? O cubo de menos infinito. Já vimos aqui desse exemplo, né? Que o cubo do infinito, né, vai ser um número infinito, vamos dizer assim, né? Porque um número muito grande elevado ao cubo dá um número muito grande. Então, no final, temos que o limite de x ao cubo para x tendendo a menos infinito, então ele também vai ser menos infinito. E aí aqui podemos dar uma olhadinha no gráfico então da função x ao cubo, né? Então está aqui a função x ao cubo e o gráfico é esse. Então observe o que é que acontece quando o x ele vai assumindo valores extremamente grandes, né? Então veja que o gráfico mostra que a função f também vai assumindo valores muito grandes. Então nós não temos aqui uma assíntota horizontal, né? Você não está vendo que o gráfico está se aproximando de uma reta horizontal, tá? Então, isso fica claro que nesse caso aqui o f de x ele tende ao infinito quando x tende a infinito, né? E também acontece, né, de forma semelhante quando x assume valores extremamente grandes, só que negativos, né? Ou seja, quando x tende a menos infinito. Então veja que o gráfico aqui, né, vai indicando que f vai assumindo valores também extremamente grandes, né? Então dessa forma, temos que quando x tende a menos infinito, o f de x também vai tender a menos infinito. Agora vamos dar uma olhadinha no exemplo 2. No exemplo 2, temos que o limite, vamos subir aqui, o limite de x ao quadrado menos x para x tendendo ao infinito. Bom, se a gente fizer uma aplicação direta, conforme nós fizemos ali no exemplo 1, né? Vamos escrever aqui, ó, limite para x tendendo ao infinito de x ao quadrado menos x, né?
Então, isso aqui ficaria infinito ao quadrado menos infinito, né? Que no final seria igual infinito menos infinito, né? Bom, aí poderíamos pensar, bom, infinito menos infinito vai dar zero, né? Só que vocês têm que se lembrar que esse símbolo aqui, ele não representa um número, tá? Ou um parâmetro, nada disso. Ele apenas está indicando que está representando valores extremamente grandes. E aí também temos que pensar o seguinte, embora temos que infinito menos infinito aqui, né, são dois valores extremamente grandes, mas temos que pensar, será que um é maior do que o outro? Ou seja, será que o x ao quadrado ele cresce de uma forma tão grande que mesmo que a gente subtrair de x, isso aqui continua tendendo ao infinito? Ou será que para valores muito altos eles acabam se anulando, né? Para um x extremamente grande, o x ao quadrado menos x acaba se anulando ou se aproximando de algum valor. Será que isso acontece? Então, para casos assim, onde temos infinito, menos infinito, né? É importante então que a gente utilize alguma manipulação algébrica que facilite melhor a visualização do comportamento dessa função. Então, no caso dessa função, nós poderíamos pensar no seguinte, né? Vamos botar aqui de verde. Então, vai ficar limite para x tendendo ao infinito, né? Aí repetindo só a função x ao quadrado menos x, né? Vamos colocar o x em evidência aqui, né? Então vai ficar o limite de x tendendo ao infinito e aí vai ficar x vezes x menos 1. Tá? Aplicando a propriedade aqui, né, dos limites, nós temos que o limite do produto de duas funções, ele é igual ao produto dos limites das funções, né? Então, eu poderia escrever ele assim, limite para x tendendo ao infinito de x, né? Vamos botar isso assim dessa forma, vezes o limite de x menos 1 com x tendendo ao infinito, né? Vamos botar isso daqui dessa forma. E assim vai facilitar melhor a visualização, né? Temos que o limite de x para x tendendo ao infinito, ele vai ser o infinito. E aqui o limite de x menos 1 para x tendendo ao infinito, ele vai ficar o infinito menos 1, né? Então, infinito menos 1 ainda continua sendo um número muito grande, né? Vamos botar assim, né? Isso aqui ele vai também tender, então, ao infinito, né? Que ficaria infinito menos 1 e continua sendo o infinito. Então, aqui vai ficar infinito vezes o infinito, né? E aí são dois números, né? São números grandes, né? Muito grandes e positivos, né? Então, quando eu pego um número grande e multiplico por outro número muito grande, o resultado só pode ser um número muito grande. Então, continua sendo tudo infinito, né? E como são valores grandes e positivos, né? Então, o produto dos números positivos vai dar um número positivo, tá? Então, com isso, podemos concluir, então, que esse limite aqui, ele vai tender ao infinito, tá? X ao quadrado menos x para x tendendo ao infinito, ele vai ser infinito. Então, podemos interpretar que, para um x muito grande, o x ao quadrado ele se torna muito superior a esse x, né? Então, se x ficar aumentando muito, então x ao quadrado menos x vai assumindo valores cada vez maiores, tá bom? Então vamos passar aqui agora para o exemplo 3, né? O exemplo 3 temos uma função racional, né, com um polinômio no numerador e outro no denominador, tá? Já fizemos uma questão muito semelhante a essa, né, nos vídeos anteriores. Então, já temos uma técnica para resolver esse tipo de problema, né? Então, o limite, né, para x tendendo ao infinito. E aqui vamos botar, então, o x de maior expoente, né, em evidência. Então, vamos botar aqui, ó, x ao quadrado. E aí aqui dentro vai ficar 1 mais 1 sobre x. Sobre... Aí aqui também vou botar o x de maior expoente, né? Que é só o x. Então, fica x vezes 3 menos x. Tá? E aí aqui, só para corrigir, tá? Aqui, né? Aqui é 1 sobre x, né? Ou melhor, fica 3 sobre x e 1.
Tá bom? Agora está correto. Bom, e aí aqui nós podemos simplificar, né? O x ao quadrado dividido por x, né? E vai ficar só o x, então vou cortar só o expoente 2 com esse x aqui. E aí temos que do limite, 1 sobre x para x tendendo ao infinito, a gente sabe que ele vai tender a zero. E temos que 3 sobre x para x tendendo ao infinito, isso aqui também vai tender a zero, né? Então, dessa forma, nós vamos ter que isso aqui vai ser igual ao limite de x tendendo ao infinito. Aí em cima vai ficar o x vezes 1, que vai dar x sobre... E aqui fica só o menos 1, né? Vai ficar assim. Ou a gente poderia, em vez de deixar assim, né? X sobre menos 1, a gente poderia só deixar o menos x, né? Também vai dar no mesmo aqui, né? Menos x. Bom, então, dessa forma, temos esse sinal de menos, né? E aí, o limite de x para x tendendo ao infinito vai dar o infinito, né? Então, no caso aqui dessa expressão, podemos concluir que esse limite vai ser menos infinito. Bom, vamos para o exemplo 4, né? No exemplo 4, ele pede para esboçar o gráfico dessa função y, né? No caso, ele quer, né, agora, achando as interseções com os eixos e os limites, né, para quando o x tende ao infinito e quando o x tende a menos infinito, né? Então, no caso dessa função aqui, nós, né, como é um produto, né, são 3 fatores, esse daqui está elevado ao expoente 4, então temos o seguinte, que nesse caso aqui, o y vai ser zero quando o x ele é igual a 2, né? Porque nesse primeiro fator aqui, se x for 2, né? Então vai ficar 0 à quarta potência e vai dar 0, né? E aí, independente do valor dos outros dois fatores, né? E ao multiplicar por 0 dá 0. Então, quando x é 2, nesse daqui, quando x for menos 1, e no caso desse daqui, para quando x é 1. Tá bom? Então, já sabemos que essa função aqui, ele intersecta o eixo x nesses 2 pontos aqui. Tá bom? E aí também podemos ver em quais pontos, né, essa função intersecta o eixo y, que é só a gente substituir o x aqui por zero, né? Então, calculando aqui o y de zero, vamos botar assim, y de zero, nós vamos ter 0 menos 2 elevado a 4 vezes 0 mais 1 vezes 0 menos 1. Né? Então, vai ter a quarta potência de menos 2 vezes, aqui vai ficar 1 vezes o menos 1. Né? A quarta potência de menos 2 vai dar 16 positivo, né? Já que o 4 é par, né? O expoente aqui é par, então fica 16 positivo. E aí 16 vezes 1 vezes menos 1 vai dar menos 16. Então quer dizer que no eixo y, né? Essa função aqui, ela corta no ponto menos 16 e não menos 1, né? Fica 16 vezes 1 vezes menos 1, que dá menos 16, tá bom? Ele vai cortar aqui no ponto menos 16. E aí, vamos identificar qual é o limite dessa função para quando x tende ao infinito e para quando x tende a menos infinito, né? Então, vai ficar limite, né, de x tendendo ao infinito, né, da função y, né? Então, vamos substituir aqui, vai ficar o infinito menos 2 elevado a 4 vezes o infinito mais 1 vezes o infinito menos 1, né? Bom, o infinito menos 2, a gente sabe que isso aqui vai dar o infinito, tá? Porque infinito menos 2, para um número extremamente grande, né? Menos 2 unidades, ele acaba se tornando muito significante, né? Então, isso aqui vai acabar ficando o infinito elevado a 4 vezes o infinito mais 1 ainda é um número muito grande, então vamos botar o infinito. Mesma coisa o infinito menos 1, né? Então,
Na prática, isso aqui vai dar o infinito, né? Então, se x tender, né? Se x tender ao infinito, a função y também vai tender ao infinito. E o que é que será que acontece quando x tende a menos infinito, né? Então, vamos botar assim, limite de y para quando x tende a menos infinito, né? Então, vai ficar menos infinito, menos 2, elevado a 4, vezes, aí aqui fica menos infinito mais 1, vezes menos infinito menos 1, né? Então, o que temos aqui é o seguinte, no caso desse daqui, né? Menos infinito menos 2 continua sendo um número muito grande e negativo, então continua sendo menos infinito, né? E aí vamos botar aqui elevado a 4. E menos infinito, né? O infinito elevado à quarta potência continua sendo um número muito grande, né? E como o expoente aqui é par, então, mesmo aqui sendo um número, né? Mesmo sendo um número muito grande, mas negativo, então, elevado à quarta potência, ele se torna positivo. Então, por isso que menos infinito menos 2 elevado à quarta potência vai dar o infinito, né? Aqui fica menos infinito mais 1, né? Que continua sendo um número muito grande e negativo. Então, vou botar aqui só o menos infinito, vezes. E aqui menos infinito menos 1 também continua sendo um número muito grande e negativo, né? Então, fica menos infinito, tá? Então, dessa forma, nós temos que a expressão fica assim, né? O infinito vezes menos infinito vezes menos infinito. Bom, lembrando que esse símbolo aqui infinito ele está representando números muito grandes, tá? Então não pense que infinito vezes infinito vezes infinito vai dar exatamente o infinito ao cubo, tá? Porque a interpretação que a gente dá aqui é que o produto do infinito com infinito finito, ou seja, é um número muito grande vezes um número muito grande vezes um número muito grande. O resultado vai ser um número também muito grande, então continua sendo o infinito. Sendo que o detalhe, esse primeiro fator vai ser positivo, porque é o resultado de uma potência de expoente 4, tá? E esses dois fatores são dois números negativos. Então, um número positivo vezes dois números, né, negativos, o resultado vai dar um número positivo, né? No caso, o produto desses dois aqui, nesse caso, né, vai dar um número positivo, né? Então, por isso, o resultado vai ser um número positivo. Então, fica só o infinito positivo, tá bom? Então, quer dizer que se x tender ao infinito, a função y vai tender ao infinito também. E se x tender a menos infinito, quer dizer que a função, né, y também vai tender ao infinito, tá? Então, agora vamos desenhar, né, tentar esboçar o gráfico dessa função aqui. Bom, gente, então o próximo passo agora aqui é a gente esboçar o gráfico, né? Então, sabemos que a função y, né? Ela corta o eixo x no ponto 2, no ponto 1 e também no ponto menos 1. E o eixo y, ele corta no ponto menos 16. Então, eu não estou obedecendo algum tipo de escala, tá? Mas eu estou marcando esses pontos aqui só para a gente, né, tentar ver como a função se comporta aqui nesse gráfico, tá bom? Então, já marcamos aqui esses pontos, né? Então, isso aqui é o eixo x, aqui vai ser o eixo y. Então, o próximo passo, né, é ver que valores, né, positivos ou negativos eles assumem em cada um desses intervalos. Então, por exemplo, entre 2 e 1, será que a função ela é positiva ou ela é negativa? Sabemos que ela não corta nenhum ponto do eixo x entre 1 e 2, né? Mas será que ela assume valores positivos? Será que ela assume valores negativos? Né? Então, vamos fazer aqui um estudo do sinal da função dentro desses intervalos. Bom, então nós vamos fazer da seguinte forma. Vamos botar aqui os fatores, né? Então temos aqui a quarta potência de x menos 2, é isso? Que é um dos fatores. Aí eu vou botar aqui como se fosse uma reta numérica, né? Temos o x mais 1. Vamos botar aqui a reta também. E temos o x menos 1. Bom? E por fim aqui eu vou botar o y, né? Lembrando que o y é o produto dos três, né? Eu vou até escrever aqui de lado, ó, y é igual
ao x menos 2 elevado à quarta potência, vezes o x mais 1, vezes o x menos 1, né? X menos 1. Pronto. E aí aqui eu vou marcar os pontos, né? Vamos dizer que aqui seja o ponto menos 1, temos o ponto 1 e por fim temos o ponto 2, né? Isso vai valer para todos eles, tá? Então aqui vai ser o menos 1 também, o 1 e o 2, menos 1, 1 e 2, né? E aqui o eixo y, né? Vamos marcar até assim. Já sabemos que nesses pontos aqui, o y é zero, né? Isso aqui a gente já sabe, não é nem positivo e nem negativo. Bom, e aí a gente vai marcar da seguinte forma, né? Por exemplo, para valores menores que menos 1, essa função aqui, né, o x menos 2 vai ser negativo. Mas como vai estar elevado à quarta potência, quer dizer que dentro desse intervalo, né, para x menor que menos 1, esse fator aqui vai assumir valores positivos. Já aqui em x mais 1, se eu substituir x por números menores que menos 1, o x mais 1 vai ser negativo, então vou botar aqui menos, né? E o mesmo acontece com x menos 1, né? Então o x menos 1 ele vai assumir valores negativos para quando o x for assumir valores menores do que menos 1, né? Então fica negativo. Então, como eu tenho um produto dos três, né? Então vai ser um número positivo vezes um número negativo vezes um número negativo, né? Então esse produto aqui vai resultar em números positivos, tá? Agora, entre menos 1 e 1, né? Então, entre menos 1 e 1, nós temos o seguinte, né? Se eu substituir x por números que são menores do que 1 e maiores que menos 1, aqui também fica, né? O x menos 2 é negativo, mas como vai estar elevado à quarta potência, ele vai ficar positivo, tá? Aqui, né, se eu substituir x por um número maior que menos 1, né, e menor do que 1, o resultado aqui também vai ser um número positivo. E aqui, se eu substituir x por qualquer número menor do que 1, o resultado aqui é negativo, né? Então, vou botar assim, ó, negativo. Então, eu tenho um número positivo multiplicado por outro número positivo multiplicado por um número negativo. Então, o resultado aqui vai ser um número negativo. E agora, no intervalo de 1 a 2, né? Então, no intervalo de 1 a 2, como aqui está elevado à quarta potência, vai ser positivo, sempre, né? Vai ser sempre positivo esse fator aqui, né? Esse daqui, para um número maior do que 1 e menor do que 2, né? Então, x somado com 1, nessas condições, vai dar um número positivo. E aqui, se eu substituir x por um número maior do que 1, o resultado aqui vai ser positivo, né? Então, eu tenho um número positivo, vezes um número positivo, vezes um número positivo, que dá um número positivo, né? E aqui, esse daqui, né? Essa potência a gente já sabe que é positivo. Se eu substituir x aqui por um número maior do que 2, também vai ser um número positivo. E se eu substituir aqui, né, nesse fator aqui, por um número maior do que 2, também vai ser positivo, né? Então, eu tenho um número positivo, vezes positivo, e o resultado vai dar positivo, né? Então, vamos pegar essas informações aqui e passar para o gráfico, tá? Então, por exemplo, né, sabemos que para x tendendo ao infinito, o limite da função também é o infinito, né? Ou seja, o y vai tender ao infinito. E sabemos que para qualquer x maior do que 2, a função assume valores positivos. Então, a gente poderia dizer que a função ela tem esse comportamento aqui, para valores maiores do que 2. Tá? Para valores entre 1 e 2, nós vimos que a função aqui assume valores estritamente positivos, né? Então, quer dizer que o gráfico ela deve ter esse comportamento aqui, né? Não sabemos se esse vértice aqui, né, é mais alto ou mais baixo, mas vamos deixar ele dessa maneira que está aqui. Entre menos 1 e 1, a função assume valores negativos, né? E especificamente para quando x é zero, a função vai passar nesse ponto aqui, menos 16, né? Então quer dizer que o gráfico ele deve fazer esse comportamento aqui, ó. Tá? Vem aqui, descendo aqui, ó. Bom?
Isso. E para valores menores que menos 1, a função assume valores positivos, né? E já sabemos que quando x tende a menos infinito, a função ela vai tender a mais infinito. Então, quer dizer que para valores menores que menos 1, o gráfico deve ter esse comportamento aqui, ó, né? E subindo, tá bom? Então, bom, isso aqui foi um desenho, né? Está sendo feito à mão, então não está sendo muito bem, né, esboçado, mas aqui você consegue ter uma visão de como é o comportamento desse gráfico. Então vamos dar uma olhada aqui no GeoGebra, né, e ver como é que esse gráfico ele se comporta, né? Então temos x menos 2 elevado à quarta potência vezes x mais 1 vezes o x menos 1, né? Aqui, ó, eu diminui o zoom. Então, esse aqui é o gráfico, né? Então, veja, aqui vai ser o ponto menos 1, né? Onde ele está intersectando, aí ele vai descendo, né? No caso, eu marquei esse vértice dele bem aqui, né? Exatamente nesse ponto. Mas como é um esboço, eu não teria como identificar se o vértice ficava fora do eixo Y ou não, né? Futuramente a gente vai saber, mas para o conhecimento que temos até agora, não saberíamos, né, se esse vértice estaria aqui ou se estaria do lado de cá do eixo Y, né, nesse quadrante, ou se ele botava em cima do eixo, né? No caso, no meu esboço eu botei em cima do eixo Y, né? Mas de qualquer forma ele corta o eixo Y aqui, ó, no ponto menos 16, tá? E aí ele vem subindo, aí passa aqui pelo ponto 1, depois, ó, ele toca aqui no ponto 2 e depois ele vai até o infinito, né? Então, a gente teve mais ou menos uma ideia, né, com o conhecimento que estudamos até aqui, da forma da gente esboçar o gráfico dessa função. Agora vamos para o exemplo 5, né? Então, no exemplo 5, ele pede para calcular o limite de e elevado a x, né? E elevado a x, com x tendendo a menos infinito, né? Então, temos o seguinte, vamos observar aqui o seguinte, né? O limite de e elevado a x para x tendendo a infinito positivo, tá? Aqui ele está indo para negativo, mas vamos pensar aqui no positivo. Isso aqui ficaria então como se fosse e elevado ao infinito, tá? E aí temos que esse número e, né? Lembrando que ele é aproximadamente, né, 2,7, né? Vamos botar assim. Então, esse número 2,7 elevado a um expoente muito, mas muito grande, o resultado vai dar um número muito grande, ou seja, isso aqui vai dar o infinito, né? E também poderíamos pensar, então, nessa situação aqui também, né? O limite para x tendendo ao infinito ainda positivo, né? Ou melhor, 1 sobre e elevado a x, né? Isso aqui iria dar 1 sobre e elevado ao infinito, né? Que é igual a 1 sobre o infinito. E nós já vimos que 1 sobre o infinito ele é igual a 0, tá bom? Vamos pensar assim. E aí agora vamos pensar agora no problema, né? Visto isso, então temos que o limite de e elevado a x, com x tendendo agora a menos o infinito, tá? Então, eu poderia escrever esse e elevado a x como sendo, né, o limite, né, para x tendendo a menos infinito de 1 sobre e elevado a menos x, tá? Onde x está sendo elevado a menos infinito, tá bom? Então, isso aqui vai ficar 1 sobre e elevado a menos, que é esse sinal aqui de menos, e o x que está sendo, né, que ele está tendendo a menos infinito, eu poderia botar como sendo assim, né? Ficaria e elevado a menos infinito, né? Então, no final temos 1 sobre e elevado ao infinito. E aí fica igual essa situação aqui que é 0, né? Tá bom?
Então, nesse caso aqui, poderíamos então, né, escrever dessa forma, né, dizer que o limite de x, né, tendendo a menos infinito de e elevado a x, ele vai ser igual a e elevado a menos infinito, né? E e elevado a menos infinito, então nós vimos aqui que vai dar zero, tá bom? Então, o comportamento aqui fica desse jeito. No caso geral, vamos destacar aqui, né? Para um caso geral, se eu tiver, né, um número a, digamos assim, maior do que 1, o limite, né, desse número a elevado a x, com x tendendo a menos infinito, ele vai ser igual a esse número a elevado a menos infinito, que é possível mostrar que é zero, tá bom? Então, se eu tiver então uma potência, né, onde o x está aqui no expoente, né, desse jeito, e a base é um número maior do que 1, então é possível provar que isso daqui é verdade, tá? Fica aí como até um exercício vocês provarem isso daqui, certo? Mas aí a ideia é semelhante a essa daqui que nós fizemos, tá certo? E aí vamos agora para o exemplo 6. Então, nesse exemplo 6, nós temos o seguinte: o limite de e elevado a 1 sobre x, com x tendendo a zero pela esquerda, tá bom? Bom, esse limite aí a gente vê que é e elevado a 1 sobre zero à esquerda, né? E nós já vimos, né, que 1 sobre zero à esquerda, ele é igual a menos infinito, né? Já vimos isso, né, que 1 sobre zero à esquerda, ele é igual a menos infinito, tá bom? Então, isso aqui ele vai resultar em e elevado a menos infinito, e e elevado a menos infinito é zero, tá bom? Então, fica aí desse jeito aqui, a solução desse problema. E por fim temos o seno de x, tá bom? Então, qual o limite do seno de x quando x tende ao infinito, tá? Então, para vocês entenderem, né, bem quanto dá, né, isso daqui, vamos dar uma olhada aqui no gráfico da função. Então, temos aqui o gráfico da função seno, tá? Função seno de x aqui. Então, observe que para quando x vai tendendo ao infinito, né, vai assumindo valores extremamente grandes, veja que o gráfico ele assume valores no intervalo de menos 1 a 1, tá? Então, quer dizer que esse gráfico aqui, né, o seno de x, vai estar sempre entre menos 1 e 1, né? Vamos botar aqui, ó, o seno de x vai estar sempre entre menos 1 e 1. Bom, e além disso, veja que a função ela não se aproxima, né, de forma constante, ele não está cada vez mais próximo de alguma dessas retas aqui, né, nem de 1 e nem do menos 1, tá bom? Ou seja, ela sobe aqui, aí 1, depois vai se distanciando, né, do 1 e vai para menos 1, né? Então, nesse caso, para um x tendendo ao infinito, a função ela não vai tender ao infinito e também não vai se aproximar nem de 1, nem de menos 1 ou de qualquer outro valor, tá? Ele não se aproxima. Então, no caso desse limite aqui, dizemos apenas que ele não existe, tá? Então, esse exemplo aqui ele serve para mostrar que nem sempre o limite, né, para quando x tende ao infinito, a função ela vai tender para algum número ou ela vai tender para o infinito, tá? Ela simplesmente pode não existir, né? Então, nesse caso aqui, podemos escrever então que o limite do seno de x, né, para x tendendo ao infinito, não existe. Só isso. Não existe. Tá? O mesmo vale se x tender para menos infinito, né? Então, essa função seno, para x tendendo ao infinito ou menos infinito, o limite simplesmente não existe, tá? Bom, gente, então aqui eu encerro esse vídeo. As dúvidas que vocês tiverem, coloque lá no Classroom, tá? Então, até o próximo vídeo.